Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da WordPlus. Meu nome é Emerson e estarei dando continuidade a mais uma aula aqui sobre esse tema, tá? Como integrar esse tema com o WordPress. Bom, nessa aula a gente vai integrar então o menu, tá? Fazer funcionar esse menu, integrar ele, né, 100% com o WordPress. A gente sabe que do jeito que tá, não tem condição de trabalhar, né? Por exemplo, isso daqui está tudo feito na mão. Se a gente, por exemplo, deixa eu abrir ele aqui. Bom, abriu aqui. Se vocês observarem, então ele está criado tudo aqui na mão. Item por item, tudo feito na mão. Isso não é legal. Imagina vocês venderem esse sistema para uma outra pessoa aí e eles querem colocar o primeiro menu aqui como início e não home. Então, ele vai ter que mudar aqui no código-fonte, não vai ficar legal. Então, a gente tem que integrar ele com o WordPress para que ele possa modificar no painel, que é esse cara aqui. E é isso que a gente vai fazer agora. Bom, primeiramente a gente precisa então criar um registro, ou melhor, registrar, né, um identificador para escolher qual vai ser o local de onde vai ficar o menu aqui no seu site. Bom, como assim? Vamos entrar aqui então no nosso Functions. Bom, vamos então criar esse registro, né, como eu falei. Esse registro vai ser o quê? Ó? Vamos criar primeiro. Bom, register nav menu, tá? Ele é o nome então da função ali para a gente registrar um identificador. O primeiro parâmetro que eu vou passar vai ser o identificador, como eu disse. Eu vou colocar como menu header, tá? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem aqui. Eu coloquei o menu header para a gente saber que ele vai ficar no nosso header, tá? No nosso cabeçalho. Ah, então quer dizer que se eu criar um menu lá no rodapé, eu tenho que escrever aqui footer ou rodapé? O nome que vocês quiserem. Se vocês quiserem colocar menu Word Plus, fiquem à vontade, tá? Pode escrever o que vocês quiserem, é só um identificador. Para no momento que vocês chamarem o menu, aí sim vocês vão ter que colocar o mesmo nome. Por exemplo, eu vim aqui no header e vou colocar o meu menu aqui, que é no header. Então você tem que chamar ele, tá? Vamos com calma que a gente vai entender melhor isso. E o segundo parâmetro vai ser o texto que vai aparecer lá no nosso gerenciador de menus, tá? Que é essa tela que eu abri aqui, ó. Beleza? Eu vou colocar aqui então menu do cabeçalho. Vou colocar em português para ficar mais claro. Bom, a gente então registrou, perfeito. Depois de registrado, vamos até atualizar nossa página aqui, ó. Vem aqui em menus. Se a gente descer aqui embaixo, olha quem apareceu, ó. Exibir localização. Menu do cabeçalho, tá? A gente pode criar outros, na verdade. A gente pode criar um lá, por exemplo, menu do rodapé. Eu não vou criar porque a gente não vai utilizar. Porque o nosso menu, ele fica no nosso cabeçalho. Tá? Então, beleza. O nosso próximo passo é adicionar os nossos menus. Para a gente adicionar, então, a gente vai adicionar ele no nosso header, tá? Foi justamente esse nome que a gente deu, menu do cabeçalho, é porque ele vai ser no cabeçalho, então tem que ser dentro do nosso header. Bom, home, tá vendo essas opções aqui? Gallery, vídeo, prices, enfim. A gente vai eliminar todos eles. Eu vou até deixar ali como comentado aqui pra gente não perder. Beleza. E dentro dessa tag, o L, a gente vai criar então o nosso menu. A gente precisa então percorrer todos aqueles menus que estão no nosso gerenciador e colocar ele aqui dentro. Tá, mas como a gente vai fazer isso? Deixa eu colar aqui um código que eu deixei preparado para vocês. Beleza, esse cara aqui. Tá, deixa eu até arrumar ele aqui. É bem tranquilo, tá? Não precisam se assustar aí com o tamanho dele, mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Tem até um nome aqui meio familiar, né? Como eu disse para vocês. Bom, vamos lá. Então eu abri aqui a tag PHP. WP Nav Menu. Esse cara aqui, ó. A gente até iniciou aqui um Register Nav Menu, tá? A gente registrou o menu. E aqui a gente vai simplesmente colocar ele no nosso site. Lá a gente registra e aqui a gente manda mostrar, tá?
a gente coloca um array, por quê? Porque são vários menus, não são apenas um. Bom, o primeiro parâmetro, então, é esse cara aqui. É a localização do nosso tema. E aí, como eu disse para vocês, lá no Functions, a gente colocou o identificador como menu header. E aqui a gente está chamando dentro do nosso header, ou seja, vai ficar no nosso cabeçalho. Então a gente chama ele aqui. Então ele vai ficar no nosso cabeçalho, porque ele está dentro do header.php. E aqui a gente vai simplesmente chamar ele, o nosso identificador. Tá? Obrigatório colocar ele. Bom, esse container aqui, por padrão, ele já é div, tá? Vocês nem precisariam colocar ele, estou colocando aqui só para mostrar mesmo, que é esse camarada aqui, tá? É o nosso container que a gente está trabalhando, onde a gente está colocando o nosso menu, ok? O próximo é container ID, tá? É justamente o ID do nosso container, que é esse cara aqui, beleza? Já deixei preparado aqui para ficar mais fácil. O próximo, então, é container class, que é esse camarada aqui. É o mesmo, tá? É o da nossa div, que é o nosso container, e a classe dele, tá bom? Depois a gente tem esse menu ID. Esse menu ID, na verdade, ele é desse UL aqui, tá? Como a gente não tem o ID, por padrão, então... Ele tem um padrão, agora eu não me recordo qual que é. Ele não é nulo, tá? O padrão dele. Mas a gente vai deixar nulo porque a gente não tem o ID. Se nós tivesse, por exemplo, aqui um ID, tá? E alguma coisa aqui dentro, então a gente colocaria ele ali. Não é obrigatório aqui nesse caso. E tem o menu class, que é a classe do nosso UL. Essa daqui é a classe CSS, tá? Utilizada nesse UL aqui, para a gente formar o nosso menu, ok? Bem simples, é só seguir então esses camaradas aqui. Bom, feito isso, então a gente registrou aqui no Functions. A gente mandou mostrar então o nosso menu. E detalhe, eu até deixei preparado aqui também os nossos menus, tá? Eu simplesmente coloquei os mesmos. Home, tá vendo? Todos esses caras aqui que tá aqui é o que tá no nosso site. Eu vou até apagar esse contato aqui para ficar mais gente boa com vocês. Ó, deixei até o download, tá? Vou salvar ele aqui. Beleza. Então a gente tem esses menus aqui, até o download, tá bom? Bom, aqui ele tem o contatos ainda. Se eu mandar atualizar esse cara, olha o que vai acontecer. Repare que ele trouxe todos os menus até o download, ou seja, são justamente o que eu adicionei aqui. Vamos adicionar aquele outro também agora. Como que é o nome dele? Contatos, né? Vamos lá, contato. Eu vou colocar um link personalizado mesmo, para ficar mais fácil aqui. Texto do link, vamos lá. Adicionar menu. Obrigatoriamente tem que colocar então uma URL. Vamos colocar qualquer coisa aqui, só para me explicar também mais um detalhe para vocês. Beleza, vamos salvar. Beleza, vamos atualizar também. Perfeito, pode ver que apareceu aqui agora, tá? Como vocês sabem aqui, como vocês podem ver nesse tema, todas as suas páginas, ou melhor, todos os seus menus, eles estão tudo nessa página. É só um index aqui, né? Só uma página para todos os menus. Por exemplo, se eu clicar aqui nessa segunda opção, na terceira, quarta, pode ver que a scroll ela está descendo. Então ela está tudo na mesma página. Então se eu clicar no contato, o que vai acontecer? Olha o problema, ele apareceu o teste aqui na URL. Tá errado, porque a gente colocou teste lá. Por padrão desse tema, a gente deve fazer o seguinte, ó. Mas por padrão desse tema, tá? Não é todos que vai ser dessa forma. Aqui no teste, eu não vou colocar teste simplesmente, eu vou colocar o quê? Hashtag contact e só. Por que isso, cara? Por que, Emerson, isso daí? Na verdade, isso aqui simplesmente já está definido no estilo do tema, tá? No JavaScript do tema, que faz com que ele tenha aquele efeito de descer para a página, tá? Tá vendo? A scroll já desce junto. Inclusive esse azulzinho que fica aqui em cima também, tá? Ó. Vocês conseguem ver aqui em cima do menu? Conforme eu clico em cima, e ele já vai acompanhando também. Então é tudo no estilo aí, no JavaScript do nosso tema. Então isso já está definido e a gente vai manter. Então eu vou fazer isso daqui. Um downloads, por exemplo, é a mesma coisa. Hashtag downloads, tá vendo? Ó, esse cara aqui também. Esse cara também. Inclusive até a primeira, tá?
hashtag e o nome, seguindo aqui como letra minúscula, tá bom? Eu vou salvar. Então vocês podem fazer dessa mesma forma, tá? Adiciona o menu aí, todos os menus que você tem. Não necessariamente precisa ser esses menus, você pode colocar outros aí, tá? O que você quiser. Mas para esse tema funcionar com esse efeito, tem que ser justamente com esses nomes, tá bom? Porque ele já está definido no estilo do tema. Se eu criar, por exemplo, mais um menu aqui do lado com o nome galeria, por exemplo, já tem um aqui, tá? Mas se eu colocar galeria e colocar hashtag galeria em português, não vai funcionar, tá? Esse já está definido lá no estilo do tema. Bom, eu salvei aqui. Vamos testar, vou atualizar. Então, se eu clicar agora nesse cara aqui, ele vai descer lá embaixo, a scroll tá até aqui embaixo, né? Então ele já desceu certinho para mim, tá bom? Bom, o nosso tema então tá ficando chique, o menu já está integrado também, tá lindo, tá perfeito. E como vocês podem ver, é uma coisa bem simples, né? Relembrando rapidinho, então, a gente só registrou aqui o nosso menu, o identificador, então, onde ele fica, e o nome também que a gente dá para aparecer lá no painel nosso, no nosso gerenciadorzinho ali de menus. E no nosso header a gente simplesmente criou esse camarada aqui. A gente apagou então os menus que estavam lá e simplesmente chamamos a função aqui wp-nav-menu, onde ele vai exibir os nossos menus. É bem simples isso, né? Bom, espero que vocês não tenham nenhuma dúvida disso. Pelo amor de Deus, se tiverem, entre em contato. Não deixe a dúvida ficarem com vocês, tá bom? Entre no nosso site, manda um e-mail, deixa comentário, liga. Fazem o que for, mas não fique com essa dúvida. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, então. Um grande abraço.